Oi, gente, começa agora o quarto programa A Hora do Galo. Os vídeos de hoje foram produzidos por nós, alunos do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Unimar, para a disciplina de Teorias da Comunicação. Nessa matéria, os estudantes aprendem sobre a importância e a influência dos meios de comunicação de massa na vida de todos nós. E o objetivo desses vídeos é justamente explicar qual a função da televisão, dos jornais, das revistas e do rádio, além dos meios digitais. Dá uma olhada. Você sabe o que é comunicação de massa? Todos sabemos que os meios de comunicação de massa são canais de comunicação usados na transmissão de mensagens a um grande número de receptores, podendo influenciar estes receptores e até modificar a sociedade de certa forma. Os principais meios são o jornal, o rádio, a TV, o cinema e a internet. O jornal é uma fonte confiável de informações de baixo custo. Porém, com o surgimento da era digital, perdeu espaço na sociedade. Os jornais atuais se adaptaram ao consumidor de massa. Eles publicam e disseminam notícias que abrangem os interesses sociais. Após o jornal, temos o rádio, um grande veículo de comunicação de massa, que em seu surgimento foi um dos principais influenciadores de opiniões, pois com ele é possível se passar informações em tempo real, como acompanhar um jogo de futebol. Pro time Alviverde de primeira pra Tietê, puxou pra perna esquerda, gol, bateu, golaço! O poder sugestivo da TV faz com que as pessoas sejam afetadas naquilo que elas assistem, podendo fazer com que o telespectador seja influenciado a consumir ou acreditar no que se transmite em seus programas. Presidente. Já o cinema é um meio de comunicação de massa que é elaborado a um grande público anônimo e sem organização, sendo exemplo importante da indústria cultural, envolvendo investimentos monetários altíssimos, tanto em marketing quanto em exibição. A internet foi criada como um veículo de comunicação alternativo, e ainda hoje é utilizada principalmente com esse propósito. Porém, é o meio de comunicação que mais se produz informações não confiáveis. Você já procurou alguma vez informação na internet? Você reparou a quantidade de opiniões diferentes que o mesmo assunto pode ter? Em vez de confiar só no Facebook, procure aprofundar-se buscando informações e opiniões diferentes. Segundo Thompson, grande parte do conhecimento que temos hoje se deriva das formas simbólicas mediadas pela mídia, ou seja, da comunicação de massa. Com ela, hoje temos a capacidade de receber a mesma informação de várias formas diferentes. Pro time Alviverde de primeira pra Tietê, puxou pra perna esquerda, gol, A comunicação está presente em toda a nossa vida, afinal, é por meio dela que trocamos informações e ideias, o que faz da comunicação uma atividade essencial para a vida em sociedade. Mas, resumindo, o processo de comunicação é basicamente a troca de informações do emissor para o receptor, que dá o seu feedback. Já quando falamos de comunicação em massa, estamos falando de um único emissor que atinge um grande número de receptores ao mesmo tempo através de meios físicos como jornal, rádio, cinema, televisão e internet. E todos esses meios de comunicação formam um sistema que chamamos de mídia, que tem poder sobre a sociedade que recebe essas informações. Apesar da comunicação ser sobre um esquema de relações simétrico, em que tanto o emissor quanto o receptor pode ouvir e ser ouvido, os meios de comunicação em massa seguem um único sentido. Todos os meios de comunicação em massa têm como principal função informar, entreter e educar, utilizando de conteúdos desenvolvidos para seu determinado público. Excelente esses vídeos, hein, Michael? Demais, Rei. É muito legal aprender sobre mídia de massa, né? Agora vamos ver mais um dos vídeos. Todos os dias, milhares de pessoas são afetadas pela comunicação em massa. Mas o que será que é comunicação em massa? Será que estou sendo afetado por ela? No Agora News você vai ficar sabendo.
Entende-se como comunicação de massa a disseminação de informações por meio de jornais, televisão, rádio, cinema e internet. A comunicação de massa tem como característica chegar a uma grande quantidade de receptores partindo de um único emissor. As sociedades receptoras geralmente são urbanas e complexas e passam por processos múltiplos e dinâmicos em que há um grande poder da mídia sobre seus habitantes. Não se pode separar a comunicação de massa da chamada indústria cultural, pois ambas são dependentes uma da outra justamente pelo fato de existirem diversos meios de comunicação capazes de atingir um grande número de indivíduos por meio de uma mensagem. Esse processo é consequência de uma sociedade industrializada, muitas vezes alienada, que aceita ideias e mensagens sem um pré-julgamento, entrando diretamente na veia do indivíduo, sem nenhuma barreira, tornando assim uma sociedade de consumo global e sem restrições. Por ser uma forma de atingir uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, a mensagem se torna um senso comum, utilizando formas menos complexas para facilitar a interpretação, podendo alienar de certa forma uma grande quantidade de seus receptores. A mídia de massa, com o passar do tempo, se apropriou de formas banais e sensacionalistas de passar informação, se tornando uma indústria do entretenimento, ou seja, uma indústria cultural. Pois como ela tem capacidade de formar opiniões, pode atingir diretamente a cultura da sociedade. Somos afetados diariamente por essa comunicação. Muitas pessoas pensam que com o passar dos anos essa comunicação ficou defasada, mas com o auxílio da internet e novos formadores de opinião, essa comunicação acaba ficando mais banalizada. O exemplo disso é o Em Alta do YouTube, que vai desde sobremesas gigantes até um simples acidente que acaba de acontecer. A sociedade gosta desse tipo de comunicação, pois é mais simples e interessante. Querendo ou não, sempre vamos fazer parte dessa comunicação. O que diferencia é como lidar com as informações recebidas. E aí, qual pílula você escolhe? Então por hoje é só, gente. Até mais. Até o próximo programa. Tchau!